Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro. O título do trabalho que eu estou apresentando é Equipamentos Submarinos, Instalação, Descomissionamento e Transição para Baixo Carbono. Aqui é um roteiro que eu vou seguir aqui na apresentação, iniciando aí com a contextualização do assunto, passando por alguns tópicos relacionados à instalação dos equipamentos submarinos, na sequência abordar o descomissionamento dos equipamentos submarinos e chegando aí a como a transição para o baixo carbono influencia tanto a instalação quanto o descomissionamento dos equipamentos submarinos e alcançando aí as considerações finais. Em termos de contextualização, cabe a gente comentar que a escassez de reservas de petróleo em locais de fácil acesso tem levado aí à produção de petróleo em ambientes cada vez mais severos. Então, a gente fala em termos de lâminas d'água cada vez maiores, né, mais profundas. Isso fez com que a indústria buscasse um padrão há cerca aí de 30 anos, 20, 30 anos, de sistema de produção submarino, em que ele é composto por uma unidade flutuante e os equipamentos de processo são embarcados, além dos manifolds submarinos, que tem também como aí uma função a diminuição da quantidade de linhas e, consequentemente, uma diminuição também de peso sobre a unidade flutuante. Mas como a indústria do petróleo ela vai evoluindo, há sempre uma pressão por melhores resultados e também em função desse aumento de lâmina d'água, né, na operação, tem se buscado, há cerca de 10 anos, um novo padrão de sistema de produção, em que os equipamentos de processo eles não estão mais embarcados, e sim eles passam a ficar submarinos. E a unidade flutuante ela passará a ser de menor porte ou até mesmo dispensada em certos casos, como a abordagem do subsea to shore. A instalação de equipamentos como operação, ela envolve objetos de grandes dimensões, peso elevado, nesse contexto desse novo padrão. Então, em relação à instalação dos equipamentos, a gente tem aí grandes objetos com grandes dimensões, peso elevado, que são sensíveis e sempre envolvendo aí grandes lâminas d'água, né? E a gente tem aí uma diretriz forte na indústria do petróleo relacionada a custo, que exige aí exatidão nessa instalação, janelas meteorológicas mais largas e também segurança. A gente tem uma relação que é importante no atual contexto que a gente vive, que é do uso eficiente do recurso. Ele tem uma relação direta com uma menor emissão de carbono. Isso é importante com as exigências ambientais no âmbito de negócio que se tem hoje. Ainda e também em relação ao descomissionamento, o projeto de instalação, busca-se, né, que o projeto de instalação possibilite a remoção do equipamento. Então, passando aqui a parte de instalação dos equipamentos, a gente vai abordar aqui alguns dos métodos, né? O primeiro deles é o guindaste de barcaça, que é o, digamos assim, mais antigo, né? As primeiras instalações foram feitas com ele. A sonda de posicionamento dinâmico foi utilizada também em algum momento, né? Utilizando o riser de perfuração como o cabo. A gente tem o método da roldana, mas aí ele envolve pelo menos 3 recursos, né? 2 embarcações e uma sonda, então ele tem aí um custo mais elevado. Tem um sistema que é patenteado pela Petrobras, que é o método pendular de instalação, e um outro que é um método patenteado pela Aker, que é chamado boia-lápis. Então, a gente tem esses métodos aí que a literatura técnica traz. Também é importante aqui na parte das instalações a gente abordar as etapas, né? Então, uma vez a gente considerando aqui, pegando esse método do guindaste e aplicando ele aqui às embarcações,
é o que a gente tem atual, né, na indústria. A primeira etapa que se tem é a elevação na barcaça do objeto, e o foco aqui é a preocupação em relação ao espaço no convés e na estabilidade, né, de que ao fazer a elevação do objeto, essa embarcação, esse conjunto todo se mantenha estável, não ocorra algum sinistro. A segunda etapa é a passagem pela zona de splash, e aí a preocupação é em relação à carga das ondas sobre o objeto, de forma que não ocorra aí essa instabilização no conjunto ou um dano ao equipamento que está sendo instalado. Há uma outra etapa, que é a transferência para o cabo de AIR, quando esse cabo do guindaste ele não for suficiente. Então, não é sempre que acontece. Outra etapa, na sequência, é a descida em águas profundas. E aí a preocupação nessa etapa é em relação à profundidade de ressonância crítica, identificar em que região acontece aí o fenômeno de ressonância, que pode resultar no rompimento do cabo, no capotamento do objeto e ocorrer aí problemas na instalação. E a última etapa é a aterrissagem do objeto no fundo do mar, em que a preocupação é em relação à velocidade e à amplitude do RIV, para que, como se trata de equipamentos sensíveis, né, eles não sejam danificados nessa etapa. Então, como eu comentei, né, no slide anterior, há essa preocupação com o RIV, né? Então, a compensação de movimento é uma necessidade nessa atividade. Ela pode se dar através de dois equipamentos: o compensador de RIV passivo, que, como ilustrado aqui nessa figura, ele é depois do guindaste, é fora do guindaste que o equipamento é acoplado, e o compensador de RIV ativo. E aqui, por essa ilustração, a gente fica aqui indicado que a embarcação ela precisa ser dotada de instrumentos, né, que consigam obter aqui dados ambientais. Esses dados são processados no sistema de controle, que exerce aqui instruções em termos de velocidade do guincho, né? E esse cabo aqui ser movimentado com velocidades cada vez maiores ou menores em sentidos diferentes. Na sequência, a gente chega aqui à modelagem da instalação, porque a gente quer chegar aqui a uma situação de análise, né, de um caso real. Em relação à modelagem, os elementos principais, né, que precisam ser verificados, analisados, é a embarcação, aqui apontada nesse diagrama, o cabo e o equipamento. E essa modelagem, ela se dá aí na literatura técnica pela analogia com o sistema massa-mola-amortecedor com vibração forçada, que esse fenômeno ele é descrito por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, que é essa que está indicada aqui, e, claro, para que o problema consiga ser resolvido, são adotadas simplificações. Essas simplificações também constam na literatura e apresentada na monografia. Então, nesse sistema, a massa é o equipamento, aqui a caixinha amarelinha, a mola é o cabo, o amortecedor é o fluido onde esse sistema está imerso, que é a água do mar. A vibração forçada são as ondas que passam para a embarcação. E essa modelagem aqui ela é feita com um objetivo, né, de encontrar onde ocorre aqui a ressonância. Então, para que esse fenômeno da ressonância ele consiga ser, digamos, enfrentado, existem critérios para a instalação acontecer. Dois critérios mais importantes aqui, que são adotados, inclusive, nas diretrizes técnicas internacionais, é em relação à tração máxima na ponta da lança do guindaste, ela ser inferior à tração admissível do cabo, e o fator de amplificação dinâmica ser inferior a 1,9. O caso que a gente vai apresentar aqui
é a instalação de um manifold de 191 toneladas, está aqui a figura a foto desse manifold, aí eu simulei o uso de um cabo de poliéster de 210 milímetros em lâmina d'água de 2.135 metros. Essa instalação aconteceu no campo de Tupi, no ano de 2015, com essa embarcação, que é o PLSV 76. Eu peguei 3 cenários, né, adotei aqui o período de 6 segundos da onda e uma altura de 2 metros, para colocar aqui uma situação sem compensação do movimento. Essa modelagem ela foi colocada numa planilha de Excel e o atendimento aos critérios que já foram abordados no slide anterior, eles foram alcançados com o uso da ferramenta Solver. Então, eu busquei aqui qual seria a altura que atendesse esse primeiro critério, né, da tração admissível. E aí eu encontrei que essa altura seria da ordem de 0,94 metros, ou seja, a gente baixou aí de 2 metros para 0,94, e isso aqui é condizente com o uso da compensação passiva de RIF. E o terceiro cenário foi aqui que uma altura que atendesse o fator de amplificação dinâmica, né, o critério do fator de amplificação dinâmica ser inferior a 1,9. E aí encontrei que a altura teria que ser de 0,39, o que já é compatível com a compensação de RIV ativa. Então, o que a gente extrai dessa análise desse caso é que a instalação só foi possível, né, com esse conjunto aqui de equipamentos, de parâmetros, com a compensação ativa de RIV. Aqui é uma animação, né, indicando aqui qual é essa situação que a gente encontraria. Então, tem a embarcação aqui na cota 0, e a 200 metros de profundidade, como o equipamento, no caso o manifold a ser instalado, ele está oscilando. Então, existe aí uma fase entre eles, né, uma diferençazinha. Eles, em termos de movimentação, eles são diferentes, né, tem essa variação. Aqui é ao longo do tempo, né, o período de 6 segundos, então o vídeo aí está cíclico. Então aqui, vou passar aqui por cada um dos cenários que foram avaliados. O primeiro aqui sem a compensação. Então a gente identificou que aqui por volta de 200 metros de profundidade, em termos houve aí a amplificação da amplitude, né, em cerca de 3 vezes. A tração ela atingiu aqui mais de 5.100 quilonewtons, sendo que para esse cabo é da ordem de 4.000, então ele ultrapassou. Ele não passaria nessa... Se acontecesse isso, né, ele não ia conseguir ser instalado, né, sem a compensação. Em termos de amplificação dinâmica, chegou aqui até 3,2, sendo que o limite é 1,9. Então, em termos aqui de como há essa diferença, né, da oscilação da embarcação e do equipamento, na lâmina d'água de 200. Já na lâmina d'água de 235 é bem tranquilo, né? O equipamento aqui oscila muito pouco. Aqui, com o uso do compensador passivo, a gente já tem uma melhora em termos da tração, a gente atende o critério da tração, mas a amplificação dinâmica ainda fica elevada. A gente percebe aqui, por volta de 200 metros de profundidade, o equipamento ainda oscila, né? A gente tem aqui uma altura de 4 metros, né? Oscila bastante. Lá em 2.135 metros de profundidade, já também continua bem tranquilo. A embarcação continua oscilando aqui, por volta aí de 1 metro, e o equipamento aí é bem pouquinho, então ele conseguiria aterrissar com tranquilidade. Mas o critério do FAD não é aceito. Então, seria necessário, para esse conjunto aí de parâmetros que a gente utilizou, a compensação ativa. Então, a gente atende o critério da tração e atende o critério da amplificação dinâmica. Eu queria só mostrar essa análise, né, desse caso que foi feito.
Em relação ao descomissionamento de equipamentos submarinos, o que a gente tem a comentar é que a grande referência mundial que se tem é o Mar do Norte, e lá é regido por uma convenção chamada Oslo-Paris, OSPAR, e há uma decisão, há uma legislação aplicável, que é a decisão de 98/3, que estabelece que a regra geral é remoção das estruturas offshore. E ele prevê exceções, só que essas exceções elas precisam estar amparadas nas chamadas avaliações comparativas. Nessas avaliações comparativas, são apresentadas as opções de remoção completa, de remoção parcial, ou de abandono definitivo in situ. E na pesquisa na literatura recente, por volta de 2020, né, que foi feito aí por conta da monografia, eu encontrei uma outra abordagem que se chama descomissionamento in situ, em que é feito o abandono da estrutura, mas são implantadas estruturas satélites a essa que permanece lá, no sentido de dar um impulso para o desenvolvimento para ser uma base de corais, para ser um abrigo para espécies biológicas importantes. Então, achei interessante trazer essa outra opção. Achei bem, digamos assim, inovador, né? Fora daquela regra que está prevista lá na OSPAR. Aqui no âmbito do descomissionamento, né, de equipamentos submarinos, é importante fazer a avaliação de içamento. Ela é aplicável nos casos de remoção completa ou parcial e visa aí a segurança das operações. Então, critérios como peso, a condição geotécnica, né, a preocupação em relação à sucção desse equipamento, que aí pode demandar um aumento da tração, como é que está a condição dos pontos de içamento, o equipamento já está no fim de vida, ele pode estar bastante degradado, pode ser que esses pontos não suportem serem içados por ali, a compatibilidade entre guindaste, guincho e cabo, a sequência do içamento, pensando aí no espaço no convés, em termos de segurança do pessoal, precisa haver aí uma preocupação em relação a eventuais gases que estão aprisionados serem liberados, né, com essa movimentação, e também envelopes operacionais da embarcação, por exemplo, o máximo estado de mar que aquela operação consegue ser feita. Em relação a novos projetos de descomissionamento, o que a literatura, né, pelo levantamento aí que eu fiz, a indicação é de que seja feita a troca de experiência entre operadores de infraestrutura offshore. A gente tem cada vez mais, né, o espaço não é só do óleo e gás, né, tem a energia renovável também ocupando esse espaço, então há esse estímulo para que haja essa troca de experiência, a mineração marítima também e, inclusive, a aquicultura. Também em outros artigos aí, encontrei aí sugestões, recomendações de que seja feito aí aprendizado de lições de indústrias onshore que têm desafios similares, por exemplo, a grande quantidade de materiais perigosos no fim da vida. Indústrias como a nuclear, automotiva, aviação, então buscar aí lições aprendidas. Em relação a diminuição da quantidade de energia e materiais que são usados na fabricação, instalação, manutenção e descomissionamento dos equipamentos submarinos. E outra diretriz também que é colocada para os novos projetos é que sejam desenvolvidos materiais e processos que diminuam o ônus do descomissionamento no fim da vida. Então, aquela proposta do descomissionamento in situ vai nessa linha, né, de diminuir esse ônus. E em relação à transição para baixo carbono, é mais aqui indicar em que pontos esse movimento que ocorre na sociedade e chega à nossa indústria, de que forma eles estão influenciando tanto na instalação quanto no descomissionamento dos equipamentos submarinos. Então, vai na linha das embarcações especializadas, então busca-se que utilize embarcações com porte cada vez menor, né? Então evitar as heavy lifts. Há indicações de uso de combustíveis alternativos. Para o caso aqui de instalação de equipamento,
pelo material que eu li, por exemplo, do DNV, é de que sejam utilizadas embarcações com baterias. E, por fim, é colocado que metas de intensidade de carbono e de eficiência energética, elas forçam a otimização das operações na medida em que isso se dá dentro de um sistema de gerenciamento da frota, sistema de gestão marítima. Em relação ao descomissionamento, aí é um movimento, né, sempre de otimizar as dimensões e o peso dos equipamentos. Isso vai fazer com que a remoção ou substituição dos componentes ocorra aí por outros menores, né, ou mais leves. Isso vai facilitar no descomissionamento, né, menos peso, dimensões menores. Então, a remoção pode se dar de forma mais rápida, mais simples. E também aqui que o desenvolvimento de equipamentos ou adição de estruturas, que é o caso do descomissionamento in situ, possa fazer com que os equipamentos permaneçam, né, no fundo ao fim da vida útil e que tenham essa contribuição para o ambiente, né, como abrigo de espécies importantes ou base para o crescimento de corais, que é o caso do abandono definitivo in situ, né? Isso vai, uma vez ficando o equipamento lá, vai evitar o acionamento da embarcação e suas consequentes emissões de carbono. Então, a título de considerações finais, é só comentar, né, que esse entendimento físico do método de instalação, ele permite otimizar as soluções, né, perseguindo sempre as metas de menor custo e viabilizando os projetos. Os modelos matemáticos, o modelo matemático empregado, né, ele permitiu fazer análises dessa instalação, e são instalações que são complexas, né? A gente aborda em mar severo, equipamentos de grandes dimensões, peso elevado, né? 200 toneladas, e assim a gente pode determinar a janela meteorológica para a instalação desse equipamento. Também a título de consideração, a gente viu aqui que a compensação do RIV, ela viabiliza a instalação dos equipamentos, né? Demonstrado pelo caso aqui de Tupi. E também foi abordada aqui a importância do recolhimento dos equipamentos, no caso da remoção parcial ou da remoção total. No caso, a remoção total é a regra geral vigente lá no Mar do Norte, né? Então, essa importância aí para o movimento inverso da instalação do equipamento submarino. E também aqui, por fim, né, mostrando aí que a transição para baixo carbono ou transição energética, ela influencia, né, tanto a instalação quanto o descomissionamento de equipamentos. Essa é a apresentação. Eu agradeço à banca examinadora, a coordenação do professor Márcio, aí foram 50 semanas praticamente, né, que a gente se encontrou, aos colegas e também aos professores.